Aí, já estamos ao vivo. Ritinha, Paulinho, obrigado. A gente sempre finge que a gente não se viu antes, aí as pessoas já descobriram que é mentira, entendeu? Então a gente fala como se não tivesse visto, parece que a gente está vendo agora. Mas olha, é uma alegria muito grande. O primeiro, dar os parabéns para as meninas ontem, para a Ritinha, para as meninas que fizeram ontem, foi realmente muito especial. A gente acompanhou os comentários, depois a gente viu as pessoas vieram comentar com a gente na página também. Foi realmente uma noite muito especial, foi muito, muito gostoso. Além do tema ser extremamente encantador, né? Foi muito gostoso o bate-papo, a maneira como vocês conduziram. Realmente foi uma delícia. O problema é que eu fiquei com medo. Eu falei para o Ilcinho que é um perigo. 4 mulheres juntas. Você viu que começou assim, né? Que as mulheres não podiam isso, as mulheres não podiam aquilo, agora pode tudo. Eu falei, nossa, isso não vai dar certo. É um perigo. Eu falei, fica criando monstro, depois não consegue controlar. Depois não dá conta. Depois não dá conta de controlar. Mas realmente foi uma noite muito especial. É uma alegria quando a gente convidou vocês para fazer. Nós temos, vocês têm acompanhado, principalmente casais. A gente achou muito bacana essa ideia da gente fazer casais. A gente surgiu a ideia comigo e com a Ana. E quando a gente começou a convidar as pessoas, a gente começou a pensar realmente em casais. Porque, mais do que tudo, né, vocês podem confirmar isso, quer dizer, é muito mais bacana e a gente sabe que é uma das maneiras de dar certo o casamento, porque senão ninguém aguenta, né? Um espírita trabalhando, se um não acompanhar, não tem como funcionar. Então a gente ficou muito feliz com a ideia dos casais e o pessoal também gostou. E aí, quando a gente convidou vocês, nós ficamos muito felizes de vocês terem aceitado. Então, obrigado de novo por aceitarem o convite. Fiquem à vontade, eu já vou deixar vocês se apresentarem, falarem com todo mundo. Eu só queria falar 2 coisinhas no começo, antes de vocês se apresentarem, e depois eu queria que vocês falassem dos projetos de vocês ali e tudo mais. É no seguinte sentido, nós chegamos até vocês em Araraquara muito pela Casa de Fraternidade, pelo Gu, pelo Manu, pelo Flavinho, e no fim a gente acabou conhecendo várias outras pessoas. O Humberto está aí ao vivo, está falando, o Flávio, acabei de falar, está tudo ao vivo aí. E com isso a gente acabou tendo contato com o Ilcinho, depois com você, com o Guto. E fora a amizade, Paulinho e Rita, eu sempre comentei com o Gustavo, principalmente, e com o Flávio, que me encantou muito um movimento espírita em Araraquara, dessa miscigenação toda, desse intercâmbio entre as casas, de sempre ter... A gente descobre que você está aqui no Caritas, está lá no Redenção, e aí está socorrendo não sei quem, quer dizer, coisa que, infelizmente, e vocês sabem disso, infelizmente, no movimento espírita não é normal. Isso foi uma surpresa muito boa para mim aí em Araraquara. Eu sou de São Carlos, sou de pertinho, e assim, e sempre existiu uma cisão muito grande. Olha, o meu centro é esse, o seu é aquele ali. Os caras tinham ciúmes, e a gente pega aqui Bauru, que a gente tem uma ligação muito grande, ciúmes de palestrantes. Nossa, mas você vai lá também? Quer dizer, isso me encantou muito aí em Araraquara. A gente tem notado que a gente tem visto casas com ciúmes de trabalhadores, para vocês terem uma ideia. E aí, como se sobrasse trabalhador no movimento espírita, né? A gente fala, não, fica só aqui, não vai lá, não. Então, assim, primeiro, por isso que eu pedi para vocês divulgarem, antes de vocês iniciarem a parábola, porque é uma coisa que eu comento com todo mundo que realmente me chama muita atenção. Eu acho muito bacana, quer dizer, a gente conversou ontem com o Wagner Moura, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi isso: Wagner, você é espírita, mas e no fraternidade? Vocês utilizam a doutrina espírita e tal? E a resposta dele é fantástica. Ele falou, Alexandre, não tem fronteira. A gente respeita a dança de um, o canto do outro, a religião do outro, cada um se manifesta da maneira que acha mais importante. E nós, espíritas, que nos dizemos entender um pouquinho já disso, a gente se pega nessas bobagens, nessas coisas tão pequenininhas, desses ciúmes que não cabem. Então, eu queria primeiro dar parabéns para vocês, porque realmente isso me encanta muito no movimento em Araraquara. É uma coisa surpreendente, que tomara que a gente consiga levar para outros lugares. A gente tem conseguido, eu falei para o Wilson, quando ele começou a ter a parceria com a gente, que a gente tem notado isso nas casas pequenas, inclusive da região. A gente está aí o Tavinho, que está aí de Pongaí, a Jamile, lá de Cafelândia. O pessoal tem se unido para fazer algumas coisas, como o pessoal de Duartina.
Mas eu acho muito encantador em Araraquara, que já é uma cidade maior, a gente pode relacionar com Bauru, com São Carlos, esse movimento todo de vocês terem essa preocupação do movimento andar todo mundo junto, que eu acho que é o melhor caminho, né? Então, gente, de novo, obrigado, boa noite, aproveitem, fiquem à vontade, no finalzinho a gente volta só para se despedir, tá bom? Beleza, então, querida. Essa fala sua, ela é muito legal, e quem reproduz ela também é o Tato, né? O Tato, sempre que ele vem para cá, e ele sempre conversando com a gente, e ele falava isso, né? Falava, olha, ele falava no tom de brincadeira, né? Ele falava assim, eu morro de inveja de vocês aí, porque aqui em Araraquara, claro que não são todas as casas, mas nós temos um grupo de casas de amigos aí que a gente consegue, não é? A gente consegue, trabalha numa casa, trabalha na outra, faz curso, por exemplo, na Casa de Fraternidade com os nossos amigos aí. Então, a gente vai, o nosso movimento aqui em Araraquara, realmente, ele está se abrindo para que a gente tenha esse intercâmbio. E isso é muito bom, né? Isso enriquece cada vez mais nós, né? Nos dá novas experiências. Então, é legal. Com certeza. Eu não citei, vou citar, porque senão ele fica bravo comigo, que ele acompanha, que foi a mesma surpresa positiva que eu tive em Matão, com o pessoal do Nosso Lar e do Obreiros. Quando a gente foi jantar com um amigo do Orson, e eles estavam nos contando, nós tivemos essa surpresa tão boa também. Quer dizer, entre eles mesmos fazem a agenda de todas as casas, já encaixam para fazer. Eu fui para fazer em uma, mas foi a mesma pessoa que já encaixou na outra. Quer dizer, ainda bem, né, que está tendo algumas pessoas que já têm essa noção, né? E outras que estão tentando, não trabalha lá não, porque senão eu fico com ciúme. Gente, obrigado, fiquem à vontade, daqui a pouco a gente conversa. Obrigadão. Obrigado a você, meu querido. Nós vamos começando, então, o nosso assunto da noite. Bom, meu nome está aí, né, Paulo, mas os meus amigos, todo mundo me chama de Paulinho, né? E aqui ao meu lado a minha esposa, minha querida esposa, Ritinha, e nós fazemos hoje, não é? Mas também temos, como nós estávamos conversando ainda, nós temos as nossas ligações com o Centro Espírita Redenção, temos as nossas ligações com outras casas, e também temos os nossos amigos e as nossas ligações profundas com a Casa de Fraternidade Chico Xavier. Sim. Né? Que são pessoas, assim, maravilhosas, são pessoas acolhedoras, e que nós, né, dentro deste intercâmbio, dentro dessa troca, de estarmos juntos, nós vamos trocando as nossas experiências, vivências, e o movimento espírita, as casas espíritas vão se enriquecendo com esse caminhar. Então, um abraço a todos. Nós fazemos parte do Grupo Caritas e estamos aqui nessa noite para que juntos nós possamos estar conversando sobre a interpretação de uma parábola, tá? Os nossos trabalhos, né, dentro do Grupo Caritas, nós atualmente temos, claro que por conta dessa pandemia, nós precisamos suspender um pouco as atividades, mas nós temos aí as nossas palestras, nós temos uma vez as nossas contação de história para as crianças, temos a entrega das cestas básicas, que fazemos isso uma vez por mês, temos a contação de história. O que mais que a gente tem? Atualmente nós estamos também, não é? Isso. Com a entrega das marmitas, num convênio com o SESI, e toda quarta-feira nós fazemos uma sopa, desde 2017, num dos bairros mais carentes aqui da cidade de Araraquara, que na verdade, é um conjunto, não é? De bairros, é o Vale Verde, Anunciata, Romilda. Isso. E são quase 1.800 casas, né? Alguns dizem aproximadamente 25 mil pessoas moram. Então, nós iniciamos o nosso trabalho em 2017 e estamos lá até hoje,
sem esquecer essa parceria, essa amizade que nós temos com outras casas e que também fazemos parte, tá? Aliás, lembrando que esse trabalho do Caritas, ele só é possível justamente devido a essa parceria com tantos amigos queridos que nos auxiliam, seja com mão de obra mesmo, seja com materiais, estão sempre nos socorrendo, são sempre muito solícitos conosco. E, como o Alexandre disse, nós temos, graças a Deus, aqui em Araraquara, um relacionamento muito bom com muitas casas, circulamos aqui em meio a muitos amigos, com certeza. Bom, pessoal, hoje nós vamos interpretar, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, tá? Nós vamos encontrar no Evangelho, em Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. Nós vamos encontrar também esta parábola no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá se encontra no capítulo 20, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora. E quando que Jesus, ele falou, né, ou ele fez essa parábola, contou essa história? Ele contou essa história depois do encontro que ele teve com o jovem rico, onde ele pediu para que esse jovem rico, depois de um diálogo, que ele vendesse os seus bens e seguisse ao Cristo. Então, o Evangelho nos fala aí que esse jovem rico saiu da presença de Jesus muito triste, porque ele era possuidor de muitos bens. Após esse encontro de Jesus com esse jovem rico, no caminhar com os discípulos, Pedro pergunta para Jesus, né? Pergunta para ele, fala, olha, Jesus, nós deixamos tudo, deixamos os nossos lares, os nossos familiares para te seguir, e qual que é a nossa recompensa? E o Cristo diz assim, que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por amor ao meu nome, palavras do Cristo, né? Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Por que nós estamos dizendo isso? Porque a palavra-chave da parábola dos trabalhadores da vinha é justamente o trabalho. Então, nós vamos desenvolver o nosso tema, o nosso assunto, em cima da palavra, em cima dessa palavra-chave, trabalho. E Jesus disse, né, contou essa história aí, porque ele percebeu, em cima da fala, do seu diálogo com Pedro, não é? Que Pedro estava perguntando sobre qual seria aí a recompensa, e Jesus, então, fala assim, olha, para você ter essa recompensa, eu vou contar uma história, como se Jesus estivesse dizendo isso. Para você poder ter essa recompensa, eu vou contar uma história. E também vou falar das dificuldades que se tem para se obter essa recompensa. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje dessa parábola. A Ritinha vai contar, então, para nós a parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus, então, começa dizendo, pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros, que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses, ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E da mesma forma, eles foram, novamente saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé, e disse para eles, por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados?
Eles lhe dizem, porque ninguém nos assalariou. Ele lhe diz, ide vós também para a vinha. Chegado o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1/10 hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo, estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse um deles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, pessoal, quando a gente lê, né, quando nós lemos essa parábola, essa história, a primeira coisa que nós, com o nosso raciocínio, com a nossa forma de pensar, ainda superficialmente, a gente pensa que essa parábola, né, que esse senhor, esse pai de família aí, que ele é um homem injusto. Mas isso na nossa concepção. E para que a gente possa compreender um pouquinho mais, nós precisamos aí nos desvestir, não é? Da seguinte forma. Tirar essa coisa da nossa cabeça. Os que trabalham mais, fizeram realmente mais? Será que o tempo de aproveitamento do trabalho é o mesmo para todos? Então, nós começamos a fazer essa reflexão por esse caminho, não é? Porque nem todos aqueles que... Será que aqueles que trabalharam o dia inteiro aproveitaram, ou seja, fizeram bem o seu trabalho? E é óbvio que nós não poderíamos deixar de trazer para a nossa conversa o nosso querido amigo Emmanuel. E lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 7, que o título é justamente o trabalho, Emmanuel, ele vem nos lembrar, nos falar sobre o que nos move. Ou seja, como eu realizo o meu trabalho? Qual é o meu objetivo? Eu espero reconhecimento ou eu quero ser útil? Lá nessa mensagem, ele fala que não vale agir por agir, ou seja, fazer por fazer, sem ter esse objetivo nobre por trás, mecanicamente ou por obrigação. Ele lembra, inclusive, que nas regiões infernais, palavra dele, vibram repletas de movimento. Ou seja, os irmãozinhos que estão nas regiões inferiores também trabalham, e muitas vezes mais do que nós. Mas nem por isso eles estão auxiliando a si mesmo ou a humanidade de forma geral. Então, não é apenas um movimento, não é apenas o agir, mas o objetivo que está por trás dessa ação. Ele fala que, além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, da remuneração, é necessário que nos atenhamos ao prazer de servir. Então, não é apenas a remuneração esperar o algo em troca. Ele fala também, ele nos lembra, que o trabalho-ação transforma o ambiente e o trabalho-serviço transforma o homem. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, ele desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara, sem pagamento. Ou seja, todas as vezes que nós realizamos um trabalho desinteressadamente, pelo prazer realmente de servir, além de nós beneficiarmos o outro, nós nos beneficiamos muito mais. Porque nós temos o concurso, o amparo do plano superior ali sempre nos ajudando. E nós sabemos que é realmente isso. Quando nós trabalhamos para o bem, a frase é corretíssima, dizendo que o universo conspira ao nosso favor. Eu acredito que todo mundo já passou por essas situações. Nós vamos encontrar também, no livro Nosso Lar,
A dona Laura, num diálogo com o André Luiz, lá no capítulo 22, ela começa a falar da importância, o título do capítulo é Bônus Hora. Então, a nossa irmã, ela vai tecer ao André Luiz o que seja esse bônus hora, ou seja, o que seja esse trabalho com qualidade. Porque o importante na lição não é a quantidade, mas sim a qualidade do trabalho que se é realizado. Sim. Aqui no livro, Nosso Lar, no capítulo 22, ela vem falar justamente isso. E ela já fala para André Luiz que tudo é relativo. Ela fala que se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada, ou seja, que leva em conta também o esforço de cada um, e que não é igual. Às vezes, no mesmo trabalho realizado, o esforço despendido de cada um é individual, e isso é levado em conta também pela espiritualidade, com certeza. Isso para nós, a questão do trabalho para nós precisamos ficar muito atentos no sentido de compreender e ver também os nossos sentimentos do porquê, qual a razão ou quais as razões que estão nos levando ao trabalho. E isso também, gente, no movimento espírita, porque nós fomos lá também buscar no livro que se chama Voltei. Ela é psicografia do nosso querido Chico, não é? Do irmão Jacó, que na verdade é um pseudônimo do Frederico Figner. E o Frederico Figner, ele foi o diretor da Federação Espírita Brasileira, foi muito atuante, e ele disse que prometeu escrever do além, tão logo lá ele chegasse. Então, ele, por conta da dedicação, por todo o trabalho que ele realizou, olha só os nossos enganos, né? Por tudo aquilo que ele fez, ele acreditava, claro, e aí com razão, que a morte era uma mera libertação do espírito, e que ele seguiria para as esferas de julgamento, de onde ele voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Olha só que interessante. E às vezes nós acreditamos que estamos, por estarmos realizando um trabalho, seja ele qual for, nós vamos, ao desencarnarmos, vamos aí para as esferas superiores, né? Só que quando ele partiu, ele volta, né, para dar a sua mensagem, e ele diz assim, não acreditem quitados com a lei, atendendo a pequeninos deveres de solidariedade humana. Não é? Muitas vezes, nós acreditamos que dar um prato de sopa, um pedaço de pão, é o suficiente para estarmos quites com a providência divina, com a nossa consciência. Por quê? Porque Kardec pergunta onde é que está gravado a lei de Deus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta é na consciência. Né? Então, é claro que tudo isso é importante. Porém, nós precisamos refletir no nosso sentimento. Porque nós podemos realizar 15, 20 trabalhos na casa espírita por semana. Mas se nós continuarmos sendo a mesma pessoa de sempre, intolerantes, invigilantes, maledicentes e tantas outras coisas mais, não é? De que, é claro que tudo tem o seu benefício, tudo vai contar a nosso favor. Mas a nossa consciência vai nos acusar, dizendo ainda que falta algo. E aí eu me lembro de uma palestra que nós assistimos com o Eduardo Miyashiro, que é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica, quando ele diz assim no momento, ele falou assim, quando nós desencarnarmos, nós vamos estar diante da nossa consciência. E aí ela nos perguntará, você melhorou?
E aí a gente fala assim, não, mas eu apliquei 1.760 passes. Tudo bem, isso é importante, mas não foi isso que eu perguntei. A pergunta é, você melhorou? Ah, mas eu entreguei, eu fiz sopa, eu fiz cesta básica, eu entreguei cesta básica, eu fiz muita coisa. Não, perfeito, isso é muito bom. Mas você não respondeu a pergunta ainda. Você melhorou? Ou seja, junto com esse trabalho de material, de auxílio, nós temos que fazer um trabalho interior, de mudança interior, não é? Isso que é muito importante para as nossas vidas. Mas aí, ó, só voltando à parábola, voltando, os trabalhadores que eles reclamaram, que reclamaram, nós perguntamos, será que se eles tivessem realmente trabalhado, eles teriam tempo para ficar reclamando? Será? Não é? Então, é algo que nós precisamos refletir com muita calma e com muito tempo, para que nós possamos estar aí mudando o nosso conceito, a nossa maneira de enxergar o trabalho. Mas o que é o bom trabalho, né? O que é um trabalho, então? E aí nós vamos buscar como realizar esse bom trabalho, né? Nós vamos buscar, primeiro nós vamos definir, aliás, nós não, né? O Espírito da Verdade, ele definiu o que é trabalho. Porque Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, olha, lá na pergunta 675, o que é o trabalho, né? Ele diz assim, não se deve, Kardec perguntando, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Olha só a resposta. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, não é? Então, tudo aquilo, toda ocupação que a gente tem útil, o que é esse útil? É algo que vai beneficiar ao outro. É algo que vai ajudar ao outro, é algo que vai fazer com que o outro cresça, com que o outro melhore. Isso é um trabalho útil. Tudo que nós realizamos com o sentimento aí de ser útil e desinteressadamente é um trabalho. E com o objetivo de servir ao nosso próximo. Toda ação no bem. Então, todas as vezes que as nossas ações estiverem voltadas para o bem e nós estivermos totalmente desinteressados, esse é um trabalho útil. E aí, gente, nós buscamos, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Lá no item 10, nas instruções dos espíritos, que é um espírito protetor. Essa mensagem de 1860. Esse capítulo e essa parte desse capítulo aí, ele está falando sobre a caridade. Mas dá para a gente encaixar, substituir essa palavra caridade pela palavra trabalho. Aí a gente vai compreender a oportunidade e o que é o trabalho útil, o trabalho no bem. Então, esse espírito protetor, ele diz assim, que existem 3 formas de fazer a caridade, mas vamos substituir para o trabalho, tá certo? Então, assim, existem 3 formas de trabalhar. A primeira forma de trabalho é pelo pensamento. E como eu faço esse trabalho através do pensamento? Através de uma oração, fazendo uma oração, pensamentos positivos, vibrações de amor para uma pessoa determinada ou mesmo para todo o ambiente nós podemos fazer. Esse é o trabalho, um dos trabalhos através do pensamento. Nós temos uma outra forma de trabalho, que é o trabalho em palavras. Nós sabemos o poder que a palavra tem. Ela tanto tem o poder de construir como de destruir. Como eu estou usando as palavras?
Através da palavra, eu posso estimular, eu posso, com palavras de esperança, de otimismo, de carinho, de gentileza, eu posso mudar o dia de uma pessoa, não é? Ah, eu não vou mudar o mundo, mas eu preciso começar de alguma forma mudando o mundo de alguém. E eu posso fazer isso sim, através de uma palavra de carinho. E quantas vezes nós não perdemos essa oportunidade, quando estamos com alguém, de transmitir palavras saudáveis, palavras sadias, palavras que vão ajudar, que vão auxiliar, que vão, como a Ritinha estava dizendo, que vão levantar a outra pessoa. Então, muitas vezes ficamos tão desavisados ou tão distraídos com no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós nem nos damos conta daquilo que nós estamos pronunciando, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos transmitindo para as pessoas, seja no nosso lar, seja no nosso meio social, seja em nosso campo profissional. Nós ficamos tão distraídos, tão focados em outras coisas, não é? Supérfluas, outras coisas que nada vai acrescentar na nossa vida espiritual, que deixamos passar muitas vezes essas oportunidades de levantar alguém, de auxiliar, não é? E uma outra forma também que nós temos, uma outra forma de trabalho é através do quê? Através das ações. E aí nós temos um exemplo perfeito, que é a passagem do Evangelho das duas irmãs, Marta e Maria, quando receberam Jesus, que Marta ficou preocupada com os afazeres do lar, e Maria foi e se sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo sobre o Evangelho. E quando Marta vai reclamar com Jesus, que Maria não estava ajudando, ele disse então que ela tinha ficado com a melhor parte. Então, para que a gente possa entender essas ações no bem, o que seria o ideal? Que nós continuássemos trabalhando como Marta fez, mas aos pés de Jesus, como Maria fez. Então, seria então perfeito que as nossas ações possam ser guiadas através do Evangelho de Jesus, pelas palavras de Jesus, ou seja, pelo amor que ele nos ensinou. Esse seria o ideal. Mas, no momento do contexto lá, só para a gente poder finalizar, não é? Antes que nós aí selecionamos um poema que a Ritinha vai falar daqui a pouco, para quem Jesus falava naquele momento. Claro que hoje ele fala aos nossos corações também. Mas na época, Jesus estava, quando ele conta essa parábola, existia junto a ele muitos fariseus, muitos escribas, não é? E Jesus, então, aproveita aquela oportunidade para dizer para eles o seguinte: olha, vocês eram, em outras palavras, né? Vocês eram os primeiros que foram chamados, mas estão perdendo o caminho. Aos cristãos, aqueles que seguem, que estão aprendendo comigo, que são os trabalhadores da última hora, eles sim trabalham de uma forma justa, de uma forma correta, trabalha de uma forma de qualidade. Então, Jesus, naquele momento, ao contar essa parábola, ele dá orientações, as críticas a tudo aquilo que os fariseus, os escribas, aqueles grupos religiosos que tanto eram orgulhosos e não estavam compreendendo a mensagem de Jesus. A nós, hoje, nós precisamos compreender essa mensagem do Cristo, trazer ela para nós, como os trabalhadores da última hora. Realizar um trabalho de qualidade, não de quantidade. Porque o que é importante é o coração que nós colocamos naquilo que estamos fazendo. É o nosso sentimento. Então, se realizarmos um trabalho durante a semana, apenas um trabalho, nós estamos falando do trabalho útil, não do trabalho profissional, não é?
mas até no nosso trabalho profissional, se ele serve para a gente apenas para obter os recursos financeiros, nós precisamos reavaliar a nossa postura. Porque também no nosso campo profissional, nós podemos realizar um trabalho útil. Né? Também podemos realizar um trabalho útil da maneira como nós dissemos aqui. Através do pensamento, através das palavras, através das nossas ações. Então, para a gente poder encerrar aqui, nós vamos trazer aqui uma mensagem. Uma mensagem. Um poema, isso. E que a Ritinha vai passar aí para a gente. O autor, o espírito, é o Amaral Ornelas. E o tema é bem sugestivo. Vinde e servi. Vinde e plantai na vinha, em que o bem se revela, pelas mãos de Jesus, no eterno amor divino. Vinde e renovareis a rota do destino, para a glória do além, onde a paz se acastela. Uma códia de pão, uma frase singela, uma flor de perdão, num gesto pequenino. Um sorriso fraterno, a dor do peregrino. Tudo é semente em luz, renovadora e bela. Vinde e servi cantando, enquanto fuge o dia, semeando na terra empedrada e sombria. A fé viva e imortal que a ilumine e conforte. Preparai desde agora o pão que vos aguarde, e não vos chorarei com quem soluça a tarde, no celeiro vazio e escuro, além da morte. Irmãos, a vinha é o mundo. Nós, todos nós, somos trabalhadores desta vinha. Então, vamos aprender a trabalhar com qualidade. Trabalhar com qualidade é trabalhar com sentimento, é trabalhar trazendo para os nossos corações a importância do amor, a importância do perdão, a importância do amparo, do aconchego, do carinho para com o nosso próximo. O trabalho no bem é o amor em ação. Então, não nos esqueçamos disso. Que possamos aí desempenhar as nossas funções na vinha, sempre iluminados pela luz do Cristo. É isso que nós tínhamos a trazer para vocês nessa noite aí. Obrigada a todos. Gente, boa noite, mais uma vez. Bom, depois vocês vão... Eu coloquei só alguns comentários, depois, com calma, vocês olhem aí, tiveram muitos amigos. Vocês não vão acreditar, ó, ele entrou escondidinho, mas agora nós já sabemos o motivo, né? Quer ver? Ele desaparece já. É porque ele chega sempre nesse horário, porque das 7h30 às 8h ele tem que lavar a louça, mas o Ilcinho chegou agora há pouquinho. Ó. A gente sabe. Então ele entrou faltando 5 minutinhos para acabar. E ele sabemos quem é que manda lá. E ele acha que ninguém viu, mas tudo bem. Então, mas ele pegou o finalzinho com a gente. Ritinha, Paulinho, muito obrigado. Foi mais uma noite extremamente agradável, pela dedicação, por esse tempo com a gente, essa meia hora falando das parábolas. A gente tem dito, até esqueci de falar no comecinho, quando a gente ficou batendo papo, né? Muita gente tem usado o dia da parábola, que agora nós estamos de segunda, quinta e sexta, né, por conta da paralisação, e tem muita gente dizendo para nós que tem feito o evangelho no lar, com a parábola. E como é meia hora, muita gente, mas normalmente meu marido não faz, meu filho não quer fazer, então eu estou usando a transmissão de vocês na parábola, que é essa meia horinha, para fazer o evangelho no lar. Então, assim, de uma ideia despretensiosa, nós conseguimos. Uma coisa que a gente não tinha programado, a princípio, é fazer eu e a Ana, e até a cara de pau de fazer os 3 dias. E aí um monte de amigo topou, nós ficamos muito felizes, aquilo que eu falei para vocês, principalmente quando surgem essas possibilidades de casais terem com a gente, porque realmente, eu acho que aí a gente consegue mostrar para as pessoas que realmente, e a gente sabe disso, né, quem está envolvido no movimento, eu falo muito para a Ana isso, é muito complicado se um só se envolver realmente dentro de um trabalho voluntário, qualquer que seja, né? Não precisa nem ser dentro da doutrina.
E aí é muito bacana quando a gente tem visto. Nós já vários casais que fizeram, vocês, a semana passada foi o Guto e a Nayara, o Wilcinho já fez com a Flavinha, o Orlando fez com a Letícia, o Humberto fez com a Isabel, enfim, vários casais que fizeram com a gente, e a gente tem gostado muito dessa ideia dos casais estarem fazendo, né? Além de não ser sozinho, só uma pessoa falando, porque senão a gente percebeu que a palestra, até isso a gente reclama tanto da pandemia, né? Mas isso teve um lado positivo, né? Teve Sim. muita coisa que a gente descobriu que as pessoas preferem, que funcionou de uma forma, tocou o coração das pessoas melhor do que de outras formas. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado. Foi realmente uma alegria. Estava no comecinho, a gente não acompanhou. Quem não viu ontem a palestra das meninas, das mulheres do Evangelho, está disponível no canal do Redenção. Foi realmente uma delícia, foi muito especial. Parabéns de novo pela ideia, por terem feito. E que a gente tenha várias outras oportunidades de estar juntos. Passando a pandemia, nós já temos um combinado, né? Já tem. Com certeza. Eu acho que não foi uma boa ideia, viu? Acho que vocês vão se arrepender, mas tudo bem. Gente, obrigado, gente. Todo mundo que acompanhou, obrigado pelos comentários. Depois vocês acompanham, vocês conseguem dar uma lidinha lá. Teve muito comentário bacana, muita gente agradecendo. Tá bom? Ô, Alexandre, desculpa, claro. Eu sei que você está encerrando. Posso só fazer uma propaganda? Aliás, você está nesse meio também, né? A partir da próxima semana, ou seja, da próxima segunda-feira, e toda vez que você convidar a gente está nós estamos juntos na parábola, a gente vem aí, tá bom? Mas a partir da próxima segunda-feira, o Grupo Caritas, através da sua página do Facebook, nós vamos começar a fazer um estudo do livro Paulo e Estevão. E você já está na nossa escala também, que você sabe disso, né? Dia 29, eu acho. Isso. Então, nós vamos ter aí, só para vocês terem uma ideia, na próxima segunda-feira, nós vamos estar com a gente o Tato Sávia, aí da cidade de Bauru, e o Simão Pedro, não é? Então, nós temos aí uma programação bem legal, nós temos convidados show de bola aí, e convidamos a todos a entrarem na página do Caritas. Depois a gente passa para o Alexandre aí. Eu não sou muito tecnológico, mas eu peço para o Guto passar para você. Isso. Tá? E para ajudar a divulgar esse estudo que a gente vai fazer. Tá bom? Então, a partir da próxima segunda-feira, das 20 às 21 horas. Né? Nós, do Grupo Caritas, e amigos, vamos estar comentando, fazendo o estudo do livro Paulo e Estevão. Queridão, muito obrigado. Eu não sei, eu só não entendi até agora por que os caras me colocaram nessa lista, né? O Simão Pedro, Tato, Edgar, Saulo César. Eu não entendi até agora, mas tá bom, vamos embora, né? Eu sou meio carudo, vamos embora, vamos tentando. Não, nós estamos juntos, amigo. Com certeza. A vinha é para todos nós. Gente, boa noite, obrigado. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.